Vamos falar sobre Quarteto Fantástico. Hoje, eu e minha esposa fomos assistir ao filme do Quarteto Fantástico, nova produção do Marvel Studios, né? É a quinta adaptação do Quarteto Fantástico. Se nós considerarmos a adaptação que foi feita para não perder os direitos, lá nos anos 90, né? O final dos 80, começo dos 90. E se a gente considerar que a última adaptação que teve antes dessa também foi para não perder os direitos, né? A ironia das coisas. Minhas opiniões, né, sobre o Quarteto Fantástico. Deixando bem claro, antes de mais nada, que eu não vou fazer, durante minhas ponderações, comparativos com o filme do Superman. É inevitável que se faça em algum momento, não precisa ser agora no meu início de conversa aqui, mas não é a minha ideia fazer, não quero fazer comparativos de imediato. Eu, pelo menos, vendo o filme do Quarteto Fantástico, eu me senti recompensado visualmente em muitos momentos. Principalmente na perseguição da Surfista Prateada contra eles, quando eles vão até a nave do Galactus. Realmente tem uma adrenalina muito forte ali, você fica grudado na cadeira. A representação de mundo também, a construção daquele futurismo retrô, assim, é muito interessante, porque lembra em vários aspectos também como o Kirby resolvia as coisas. Porque quando você tem o modo como o Kirby desenhava os carros, desenhava os prédios, desenhava tudo, ele fazia e dane-se, sabe? Se tá tendo uma verossimilhança, assim, ele fazia para resolver logo, porque o prazo estava comendo. E eu sinceramente achei isso muito legal, assim, esse tipo de pé no real, mas ao mesmo tempo ser fantasioso, né, pela própria abordagem sci-fi, assim. Ao mesmo tempo, eu vi também essa recompensa como espectador no modo como os personagens interagiam. Mas isso também não deixa de ser uma característica de que, ao mesmo tempo que tu tem interações muito interessantes entre a Sue Richards e o Red Richards, as interações entre o Johnny Storm e o Coisa, ou entre eles em si, elas ficaram bastante restritas. Eu não sei se tem a ver com o trabalho de corte e edição que eu ando tendo, mas eu notei, por exemplo, durante o filme, eu senti que essas interações elas ficaram prejudicadas porque deve ter tido uma limada assim, muito forte no filme. É muita coisa acontecendo e essas coisas elas são bastante jogadas. Algumas delas estabelecem uma linha cronológica, mas tem outras muito estranhas, assim que elas foram colocadas nessa versão final, mas essa versão final parece que deixa pontas soltas, né? É engraçado, tá meio dúbio, né, essa minha argumentação. Então eu já vou começar dizendo assim, ó, eu gostei do filme como fã, porque eu tive recompensas visuais, coisas que me deixaram feliz. Só que eu acho que pro grande público não vai apetecer tanto. Ou então as pessoas não vão reparar tanto nos coadjuvantes de luxo que tem ali, que no caso é o Ben Green e de certa maneira o Johnny Storm. Porque, na boa, assim, o filme, sem dúvida, ele gira em torno da Sue Richards e do Reed Richards. Mas o Quarteto Fantástico, a família do Quarteto Fantástico são os quatro. E eu senti falta, por exemplo, de aprofundar o sofrimento do Ben Green. A jornada do Johnny Storm até ficou um pouco mais clara ali, né? Dele tentar ser levado a sério e no fim ele não é levado a sério. Eu tive a sensação de que muita coisa foi limada. A luta com o personagem, o vilão lá, que eu sempre me esqueço a porra do nome, que o John Malkovich acabou fazendo. Porra, não tem cena nenhuma dele, só tinha no trailer. E o Topeira, que acabou aparecendo no segundo momento do filme, que eu acho que se você mostra mais do Topeira no início, você cria o link para ele ser resgatado na narrativa da história, né? No terceiro momento do filme, ali no final. Eu tive uma impressão, assim, de que tá tudo muito corrido, cara. Aí é o que eu falo, assim, sabe? Eu, como fã do Quarteto Fantástico, porra, aquela hora que eles entram na nave do Galactus, e eu olhei aquela arquitetura, aqueles mecanismos, eu falei, cara, o Kirby desenhou isso. Só que tá tudo com textura, né? Tá tudo realista. A gente nota ali que o Galactus tá cansado, talvez ainda esgotado, não sei. Ele tinha acabado de devorar um planeta, mas parece que não foi suficiente. A conclusão do filme, que eu vou tentar não dar spoilers aqui, acaba sendo na Terra, né? Ela é empolgante, como é que eu posso dizer? Eu não diria visceral, porque a perseguição é do caralho. A perseguição deles ali, eles tentando se livrar da Surfista Prateada e ao mesmo tempo o Franklin nascendo. Isso aí realmente é empolgante, assim. Mas o terceiro ato, vamos dizer assim, do filme, ele fica com uma solução tão ingênua, parece muito corrida, sabe? Tem o Johnny Storm confrontando a Surfista Prateada. A gente acaba tendo como espectador um vislumbre. Ó o Cassiano aí. Eles mostram as coisas pela TV, o Topeira, a primeira luta, capa. Sim, eu vi o Cassiano. Mas eu acho que merecia mais.
Tá como um retrospecto, mas eu não sei, cara. Eu acho que podia ter mostrado mais. A gente podia ter a ameaça do Galactus e eles tendo que lidar com outras coisas ainda quando o Galactus tá pra vir. Eu sinto momentos de tensão nesse filme, que isso mostra também que eles conseguiram dosar bastante a questão do drama da família com o que tá pra acontecer, porque no momento que eles chegam na Terra e eles estão sendo aguardados por todos e eles não conseguiram derrotar o Galactus, ao mesmo tempo que acabam por falar a condição que o Galactus botou, eu acho que dava pra ter se construído um pouco mais, não sei. Uma aflição constante, sabe? Do Reed Richards tentar achar uma solução e eles ainda tendo que lidar com toda essa expectativa em cima deles, lidando com outros problemas, outros vilões, qualquer coisa assim, e aí de repente a informação vem à tona. Eles acabam abrindo o jogo e tudo mais. Acontece tudo muito rápido. Eles são postos ali na berlinda, mas o Reed Richards, pelo que me pareceu, assim, ele não quis nem mentir. Ele simplesmente falou assim, Galactus pediu nosso filho e nós não vamos dar. E eu não sei se a gente vai se safar. Dá uma sensação de que no início do filme coisas foram limadas para poder se introduzir logo os personagens. E a gente tem o nascimento do Franklin. O nascimento do Franklin é colocado num momento que eu acho que no contexto dramático da história funciona muito bem. Mas eu volto a dizer, sabe, eu tive a sensação de que por conhecer o Quarteto Fantástico, por ler as histórias do Quarteto Fantástico, em vários momentos eu me senti recompensado. Mas eu não vejo me colocando no lugar do público comum, eu não sei como seria a reação. Eu não pude ver ainda opiniões de senso comum. Assim. O máximo de opinião que eu tive de senso comum foi a minha esposa, né? A Amanda, que vocês conhecem aqui das lives. A Amanda não é fã do Quarteto Fantástico, ela não leu histórias como eu li. Mas ela teve essa impressão, assim, sabe, de que o filme é muito legal, que o filme tem efeitos legais também, mas tem problemas de edição, coisas que eu percebi também. Mas como história, ele parece quebrado, sabe? Ele tem uma evolução de personagem nítido, que é o da Sue Storm. A Sue Storm tem o arco dela, ele tá realmente marcado, assim, tem uma bandeira cravada dizendo assim, não, essa personagem cresce, essa personagem ela evolui. O Senhor Fantástico, a gente não sente muito, assim, essa evolução dele. O papel do Johnny Storm ali também, a gente percebe que ele tem a função dele, também parece que fica algo faltando, mas eu acho que o mais afetado ali é o Coisa. Tu precisaria de mais tempo de tela para aprofundar o Coisa, mas o filme não pode ser só isso. As pessoas iam achar arrastado. Aí, novamente, me colocando no papel do senso comum, assim. Acho que as pessoas reclamariam, sabe, se tivesse mais tempo de tela, desenvolvendo mais o drama do Coisa, ou então a culpa que o Reed Richards podia carregar. Mas pode ter sido também até uma escolha de abordagem, porque esses 4 anos em que o quarteto tá atuando lá, o Reed Richards parece que o Ben Green já meio que parece ter aceitado o modo como ele é. Talvez não totalmente, né? De vez em quando ele tem as lembranças do que ele era antes batendo na porta, sabe? O Reed Richards, com a vinda do bebê, ele esquece completamente. O que eu entendo perfeitamente. Não sei, fica uma sensação. A história tem bons momentos, mas eles são momentos quase que para recorte, sabe? Se você opta então por não mostrar a origem do Quarteto Fantástico, você precisa então ter um tempo para aprofundar o drama deles. Esse drama deles, eles optaram então por aprofundar principalmente sobre o dilema de entregar a criança ou não, ou tentar fazer alguma coisa para que o mundo não fique à mercê do destino que Galactus vai trazer. Só que é engraçado, no primeiro ato, vamos falar de atos logo, o primeiro ato parece que não cria pontes entre os acontecimentos. Né? Tu tem aquela apresentação, aquele bloco enorme de apresentação, aí tu tem os personagens ali interagindo, tu constrói a situação deles terem que enfrentar não, se deparar com a surfista prateada, trazendo, enfim, a situação de Galactus, né? Não adianta considerar aquelas mensagens de áudio que foram interceptadas e o Johnny ficou ouvindo elas gravadas. Não adianta interpretar aquilo como construção prévia. Pode muito bem se fazer isso, mas tinha que haver alguma outra coisa. Sabe? Tinha que haver alguma outra coisa. Criar talvez alguma relação com eles tendo despertado o interesse do Galactus pela Terra. Esse caminho que eles cruzaram, né? Para falar com o Galactus pudesse ter acontecido antes. Então, assim, o Galactus entra na história num momento em que não foi construído previamente
a entrada dele. Simplesmente está chegando. E aí, quando eles interceptam as mensagens de frequência sonora, né? Elas vêm logo em seguida com a entrada da surfista prateada, assim, fica muito conveniente, sabe? Não tem um registro prévio e de repente eles podiam estar tentando decifrar. Desde então, não sei, fica meio jogado, assim. É muita coisa para ficar jogada. Eu entendo. O Cassiano tinha comentado, né? Acho que isso, uma coisa que me deixou com raiva, mas o filme é bom, muito bom. Mesmo com os problemas. Pois é o que eu quero dizer, Cassiano. Eu, como fã, gostei do filme pelas recompensas que ele me deu. Mas eu tô tentando comentar aqui como a peça, filme. E aí eu sinto que tem buracos na história. Eu sinto que não tá fechando algumas coisas. Que outras coisas foram jogadas pra gente ter o conceito visual e depois ser trabalhado no decorrer da trama, mas fica muito a desejar. É isso que eu tô falando. É isso, entende? Pra mim, se eu levo em histórico o que eu vi da Marvel antes e o que tá sendo trabalhado aí em matéria de dignidade, sabe? É legal, você gosta, mas tem alguma coisa solta aí. O Marcos Roriz, nosso apoiador, disse que ele gostou muito da dinâmica do grupo, todos muito carismáticos. Não gostou do visual da nave do Galactus, ele esperava algo mais colorido. Achei tudo muito escuro na nave. Eu, sinceramente, acho que o modo como o Galactus foi apresentado para evocar um pouco do medo abissal, assim, pelo menos foi o que eu senti, assim, questão de meio que uma criatura Lovecraftiana. Então tem que ser tudo muito lúgubre, muito obscuro, e no momento que você tem um ser na escala que é o Galactus, e eles estão no espaço também, né? Então eu acho que a questão ali que foi escolhida para trabalhar ele é um aspecto mais cósmico, assim. Essa questão de movimentação, na luz do dia, ele na Terra, ali, ele ficou um pouco mais crível, né? Mas dentro da nave, realmente, ele fica com um aspecto muito etéreo. Teve gente que fez comparativos com o PlayStation 2, mas eu não sei se é o caso. É engraçado como o PlayStation 2 virou sinônimo de porcaria, né? Todo mundo fala assim, gráfico do PlayStation 2. Aparece um CGI do PlayStation 2. O réu aqui falando que ele acha ruim o desfecho. Tu também achou, né, cara? O fato do Galactus virar um inimigo físico simples destoa muito do Galactus mostrado no meio do filme, que era tipo um fim inevitável, e vira só um Godzilla no final. Eu não sei se isso é por causa do esgotamento que ele tem por ir até o planeta para ter posse do Franklin, se tem a ver de repente com o esforço que ele tinha tido para tentar pegar o quarteto, mas se bem que não é ele que tenta pegar, né? Ele como vilão físico, tu acaba tendo alguma coisa assim, quando ele e o Vigia brigavam, né? Tu lembrar também lá na história do Burnie, da morte do Galactus, mas do julgamento do Red Richards, ou aquela história que o Galactus é derrotado pelos heróis todos juntos, ele se torna um vilão físico ali também, né? E é uma coisa que também não fica tão claro, mas eles voltam do espaço um mês depois, né? Então dá a entender assim, há um mês o quarteto foi tentar, né, ver o que se conseguiu derrotar esse inimigo que tá vindo pra Terra para acabar com tudo e tal. Então eles ficaram um mês fora. Então essa criança nasceu, ela já está com um mês quando ela vem para a Terra. Esse período que eles estão tentando fazer o plano de criar as antenas lá para fazer o portal de transferência do planeta para um outro lugar, que também tu tem que ter muita descrença, suspensão de descrença, assim, para aceitar o fato de que, imagina, os caras vão ir para um outro sistema solar, vai mudar tudo, assim, né? Então pode mudar os alinhamentos, o campo magnético do planeta, todas caralhadas, assim, whatever, né? É quadrinho. Todas essas coisas, elas meio que tem o encanto de uma HQ antiga do quarteto, que isso é o que eu tô falando, que é muito legal de ver na tela, não fica tentando ser realista, mas como história eu sinto assim que deu um buraco aí, não sei. Marcos Roriz, o quarteto e o último filme do Capitão sofrem bastante com a mesa de edição. Os cortes são muito escancarados e parece que chegaram à ilha de edição sem saber o que o filme queria contar. Isso aí é uma coisa que eu senti. Esse filme, ele é um filme que conta sobre a conexão desses 4 indivíduos no mundo que eles criaram como um mundo melhor, e tudo está prestes a ruir, e eles que sempre pensaram nos outros, de certa forma, procurando fazer o melhor no mundo, vão tomar uma decisão que é uma decisão que pode ser encarado como uma decisão egoísta. Então aquele mundo perfeito, ele também se torna um mundo que mostra que não é tão perfeito assim, que as pessoas ficam contra eles. Isso também é uma coisa que tu tem que pensar se tu leva isso como suspensão de descrença ou um furo, uma preguiça talvez.
porque o discurso da Sue Storm lá fora, ele é um discurso que pode ter motivado as pessoas, mas nem todo mundo ia pensar daquele jeito. Gente, o mundo tá pra acabar, sabe? E eu acho que as coisas que ficaram assim, no limiar deles terem que passar por isso, não foram tão catastróficas assim como tá sendo essa vinda do Galactus, né? Então, isso teria mexido, sei lá, com as pessoas. E a gente tá olhando a reação ali de uma cidade, não é a reação do mundo, entende? Como que o mundo inteiro ficaria, né? Com relação a aqueles 4 ali se negarem, entregar quinto membro da família para evitar a destruição mundial. É muito delicada a situação, mas tu também viria esse tipo de comportamento. Ao mesmo tempo que tu tem o Reed falando ali, eu preciso prever o pior, porque pode acontecer o pior, sabe? Eu tenho que estar sempre prevendo o pior para poder tomar as providências para proteger vocês disso. Ele tem que levar em conta essas coisas também, sabe? O Ronaldo Poli tá aí, ó. Só do Galactus não ser uma nuvem já é lucro. Pois é, Ronaldo, é por essas e por outras coisas que eu falo assim, ó. O fã, e eu me incluo, gostou da direção de arte, do casting, gostou da fotografia, gostou de tudo que é composto nesse filme visualmente. Mas como história, tem momentos que são realmente muito legais. Quando tu olha como um todo, assim, tu desce um pouco a bola, tu fica meio... Eu não tô nem aí se vão ficar dizendo, o Daniel é DCneco, o Daniel não é fã da Marvel. Cara, eu gosto do Quarteto Fantástico há muito tempo. E eu fui e tive visualmente essa recompensa assistindo o filme do Quarteto. Mas agora eu vou ter que fazer uma coisa que muita gente vai acabar fazendo aí nessas comparações. Os dois filmes, eles têm abordagens distintas. Eu acho que, artisticamente falando, o filme do Quarteto é soberbo, impecável. Ele tem uma direção de arte, tem um conceito visual muito bem estabelecido. Isso aí, em parte, é por causa desse desatrelamento dele com a realidade. E isso funciona perfeitamente. Como história, ele tem momentos isolados muito bons. E aí, no momento que tu tem o caráter humano dos personagens, são poucos a se ressaltarem. No filme do Superman, a gente tem uma direção de arte que é meio geral, assim. Não tô dizendo que é mal feito, mas tem coisas que realmente que ficam muito mais do mesmo. Mas a história, os personagens parecem que são mais lapidados. Eu acho que essa é a conclusão que eu chego. Assim. O Quarteto Fantástico, ele é um filme, ele é grandioso na parte da trilha, na parte dos acontecimentos, assim, sabe? É tudo muito elevado, assim. Os momentos que tu tem os personagens interagindo, eles são momentos que eles engatilham a afeição, sabe? Mas aí a coisa parece que quebra, porque tem que ser tudo muito rápido, tudo com 15 minutos, 10 minutos pra gerar um corte, sabe? É estranho, cara. O elenco tá muito bom. O modo como eles fizeram coisa, visualmente falando, assim, me faz querer ver mais do personagem. Os demais também, todos, mas o Coisa, sabe? É a primeira vez que a gente tem visualmente um personagem bem trabalhado e que aí tu quer realmente notar a evolução dele, saber da história dele, sabe? Mas é muita gente, é muito personagem, é complicado, cara, é complicado. Como é que tu vai aprofundar o drama familiar ali? E o Johnny Storm, ele tem uma versão que é apresentada, ela consegue elucidar várias coisas, sabe? Que ela funciona na lógica do roteiro, porquê dele tá apegado ali à personagem da surfista e por que existe esse sentimento de descrédito que ele parece portar, assim, que ele joga isso no filme também. Então são todos arcos que quando tu percebe, parece que eles têm mais coisa por trás e aí você não tem esse parâmetro todo. Eu sinto que a personagem da Vanessa Kirby, a Sue Storm, o Sue Richards, já estão casados, a Sue Richards, ele é muito mais profundo, sabe? Eu não vou mentir, cara. Eu nunca tinha visto uma trilha de um filme da Marvel tão empolgante, assim, sabe? Demorou, viu? Acho que eu tive uma sensação assim no Vingadores, primeiro, no Guerra Infinita. Eu achei realmente assim que a trilha desse filme ela ficou acima. Eles construíram ela para ficar épica. E aí, ao mesmo tempo, tu pode usar um senso retrô de trabalhar com instrumentos clássicos, assim, sabe? Uma sonoridade mais clássica. Eu gostei bastante. E realmente ela empolga, assim. Puta, cara. Eu volto a dizer, mano. A fuga deles ali da nave do Galactus. Pra falar a verdade, deu vontade de rever o filme só por esse trecho. E é isso que às vezes eu fico pensando, é o trecho, entendeu? Não é o filme todo. Talvez vendo uma segunda vez eu consiga conectar os pequenos pedaços e ter uma experiência completa. Mas não foi o que eu tive nesse primeiro momento, assim, sabe?
Mas é engraçado, falando isso tudo, parece que eu não gostei. Eu gostei do filme, mas eu gostei porque eu sou fã. É isso que eu tô falando, eu sou fã. Minha sincera avaliação, assim, é que ele, como um filme para fãs, é uma experiência extremamente gratificante. Você pega tudo que tá ali, sabe? Todas as informações, todas as referências, os conceitos. Você embarca nessa viagem, você se afeiçoa por aquele mundo, porque ele te traz lembranças, né? Do teu período como leitor, possa ter consumido alguma mídia que tem o quarteto, né? Pelo menos uma das mídias mais clássicas, assim. Os personagens também, eles acabam tendo uma abordagem dentro desse contexto. Você sente que tem um respeito muito grande ali pela matéria-prima. Eu não sei se esse respeito, certamente esse respeito parte do próprio estúdio, né? Sabe a importância que o quarteto tem ali no histórico da Marvel Comics. Os envolvidos também mostram esse respeito, assim. Então isso é bastante, como eu volto a dizer, gratificante para o fã que quer que esse material tenha uma adaptação legal, assim. Tu citou o exemplo do teu sobrinho não, teu enteado aí de 12 anos, ô Cassiano, mas eu não sei, sabe, você pode citar o exemplo dele, mas a gente tem que ver os números no fim, né? Isso vai realmente contar. Não faço ideia de como tá a bilheteria disso aí. Eu sei que a realidade também é uma outra realidade, uma realidade de pós-pandemia, que tu não lota mais salas de cinema, mas eu gostei do filme sendo fã. Eu acho que essa minha insistência em destacar isso é porque eu sinto que, como história, existem algumas lacunas ali que podiam ser preenchidas, mas eu, como fã, me dou por satisfeito. Tô errado por isso? Mas eu sei que eu não sou. O público não é feito de pessoas como eu ou como vocês, né? É isso que tem que levar em conta. Que o estúdio leva em conta. Mas eu acho que são as minhas considerações sobre o filme do Quarteto, tá? Gostei do filme. Achei muito legal. Tem momentos assim que eu vou lembrar por muito tempo. Não é o tipo de filme que tu tem momentos esquecíveis, mas ele me parece que sofreu muito com os cortes, provavelmente com as exibições de teste. Não que pudesse fazer uma diferença tão grande as lutas com vilões ou acontecimentos estabelecidos naquele vídeo introdutório. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, será que ali também não se perderam coisas que podem ter construído os dramas dos personagens que ficaram um pouco a desejar? Então é o que eu falo, assim, eu gostei porque eu sou um fã e eu me contentei com o que foi apresentado. Mas eu vejo, assim, que esses cortes que foram feitos, eles podem ter limado coisas que eu também ia gostar mais ainda. Eu dou uma nota muito elevada para esse filme. Daria, sem dúvida, um 8. Não chegaria a dar um 7. Eu acho que só não tem mais da minha avaliação, assim, porque ele não tá 100% ali. Acho que tem coisa que ficou de fora. Sem piadinhas com coisa, tá? E aí, tendo alguma outra coisa, eu ia falar outra coisa, que eu possa comentar com vocês, assim, eu vou fazer um vídeo aqui também pro canal.